Bom, a gente conversa muito sobre estudos preliminares, né? Uma característica inerente do plantio de mogno africano, que ele é um projeto a nível Brasil de longo prazo, né? Quando a gente faz algum investimento e pensa em retorno acima de 20 anos, podemos considerar isso aí um investimento de longo prazo. E todo investimento de longo prazo a gente precisa ser cauteloso. E o cauteloso, Luciana, não sei se você concorda, é o quê? É a gente fazer o básico, é procurar quem já está nesse caminho, quem já plantou, saber das dificuldades, saber quais são aqueles pontos que realmente impactam na produção, tá certo? Por quê? Existe criou-se um mito de que o mogno africano daria um retorno fabuloso, né? E isso fez com que muitas pessoas se precipitaram e plantaram, às vezes, até de forma desordenada, tá certo? Então, esse primeiro ponto, acho que ele é fundamental. Visitar quem está em fase de plantio, de condução, visitar quem está em fase de desbaste, visitar quem está em processo de corte e colheita, isso é fundamental para saber em que negócio que você está entrando. E tentar se cercar de bons técnicos, de boas pessoas, para poder dar boas dicas, né, Lu? Isso. Acho que isso é importante. Tem uma premissa básica, isso aí não tem como a gente fugir, que é realmente a gente tentar conhecer bem o solo, conhecer bem a fazenda, conhecer bem a estrutura que você tem, para saber até onde você consegue investir, tá certo? Então, qualquer profissional que for te aconselhar, qualquer profissional que for acompanhar a sua floresta, ele vai precisar, no mínimo, de uma análise de solo, para ele ter condição de fazer uma recomendação adequada, para não gerar desperdício de insumo e também não gerar uma economia sem necessidade que pode impactar na produção. Então, fazer uma boa análise de solo acho que é fundamental, né, Luciano? Sim. Bom, as condições do terreno, ela diz muito que investimento que você vai ter que fazer. O mogno africano ele pode ser plantado tanto em áreas planas como em áreas de declive, tá certo? O que vai mudar aí é só a tecnologia. É claro que plantios maiores visam a mecanização para poder facilitar o plantio, a manutenção, a condução e a colheita, tá certo? Então, a gente tem que optar por terrenos mecanizados. Agora, isso não impede também que um pequeno produtor de uma área onde a topografia seja acidentada não possa ter uma floresta, tá certo? O que precisa haver é um planejamento, tá certo? E ter disponibilidade de mão de obra. Esse ponto é um ponto que muito importante para a gente poder refletir. Eu tive a oportunidade de implantar florestas em regiões muito secas, regiões onde a precipitação ela é menor do que a evapotranspiração. Então, nessa situação, o mais indicado é que você tenha uma irrigação, e essa irrigação ela pode ser da forma de salvamento, no intuito de fazer com que o seu pegamento seja alto e que você possa irrigar pelo menos até a formação do dorso da floresta, né, que é o momento onde as copas se fecham, tá certo? Havendo até a possibilidade em regiões mais áridas de se irrigar durante todo o ciclo de produção. Agora, eu também já tive a oportunidade de conduzir florestas onde a precipitação ela é uma precipitação acima de 1.200, 1.300 milímetros por ano, relativamente bem conduzida, bem distribuída, né? E principalmente com uma altitude acima de 900 metros. Nessas condições, não há necessidade de você ter uma floresta irrigada, certo? Lembrando que existe uma relação muito grande entre necessidade de irrigar e o próprio preço da terra, né? Essa relação ela é da seguinte forma: se você está numa região onde você precisa irrigar, provavelmente o preço da terra é um preço mais em conta. Agora, quando você está numa região que não há necessidade de irrigar,
provavelmente é uma região muito nobre. Então, o preço da terra também é valorizado. Então, são pontos que a gente precisa considerar na hora de fazer o cálculo de investimento, tá bom? Mas eu não vejo problema nenhum. Tem um mito de que a irrigação prejudica a qualidade da madeira. Eu diria que essa possibilidade é praticamente impossível, por quê? Regiões tropicais, regiões litorâneas, região no norte do Brasil, por exemplo, a caia recebe até 3.000 milímetros de chuva. E até hoje não conheço ninguém que tenha queixado da qualidade dessa madeira. Com a irrigação, sendo ela por gotejamento ou por outro método, dificilmente o produtor vai colocar uma quantidade dessa de água. Então, eu desconheço casos em que a irrigação prejudicou a qualidade da madeira. Pelo contrário, garantir o pegamento das mudas e estão entregando boas produtividades. Pode ir? Pode passar? Ah, pode. Bom, espaçamento. Todo produtor que resolve plantar madeira com o intuito de serraria, o principal produto que ele vai extrair da sua floresta é a tora. Esse é o seu produto florestal. E a gente sabe que dificilmente a gente consegue toras com qualidade se plantarmos o stand inicial com a população baixa. Então, faz parte do manejo florestal do produtor que tem foco em serraria, plantar um stand maior de plantas para que ocorra um arranjo espacial, que ocorra a possibilidade de seleção das melhores árvores. Essas árvores é quem vai chegar no final do ciclo, tá certo? Lembrando que esse espaçamento ele pode variar, tá certo? Declividade do terreno, região fria para região quente, se você está próximo de uma área mais úmida, se você está próximo de uma área mais seca, se você pretende também fazer algum tipo de consórcio, isso tudo pode variar na opção do seu espaçamento, tá certo? E aí a gente volta lá naquele primeiro slide da importância de se fazer uma visita, de se conhecer a floresta e, se possível, procurar alguém próximo da sua região, que o clima e que as características sejam parecidas, porque dessa forma você consegue minimizar e tirar essa dúvida do espaçamento. O João já até antecipou alguns itens, que essa questão do espaçamento a gente fez questão de colocar muitas observações, porque ela vai implicar na necessidade de desgaste, né? E que hoje nós estamos enfrentando isso aí como um desafio para o mogno, né? Algumas pessoas acham que se não fizer o desbaste, a floresta vai continuar crescendo, e não é uma verdade, mas nós vamos falar dela aqui. Ele já falou aqui alguns desses itens que a gente ainda não tem o clone melhorado, que são as cultivares, né? Por isso que a gente acaba tendo que plantar mais mudas por hectare, né, João? E se a gente planta só 200 a 250 mudas por hectare, que seria o objeto final, né, o objetivo final, a gente vai ter pouca opção para seleção, que foi o que o João já comentou. Aí, João, dá para responder isso, João? Qual que é o espaçamento ideal? Luciano, o que dá para te dizer o seguinte? Já tem hoje em campo projetos avançados com variação de espaçamento que pode perfeitamente dar um direcionamento, que dá para a pessoa ter uma boa noção, tá certo? O importante que a gente precisa definir é quantas plantas úteis para a serraria a pessoa pretende ter no final. O que a gente tem visto? Florestas entre 200 e 250 plantas selecionadas, padronizadas, têm entregado um resultado interessante, tanto em volume quanto em qualidade. A gente sabe que, se abaixar essa população, menos de 200 árvores, 100, 120, 150, você ganha na qualidade, mas devido a você ter menos indivíduo por hectare, você pode comprometer a produtividade, tá certo? E o contrário também.
Se a gente exceder muito, 250 plantas, e partir para 280, 300 plantas, você pode até ganhar no volume, mas você vai ter uma dificuldade na qualidade. Mas aí você Então, está até falando esse momento... Não, isso aí é o stand final, tá certo? Esse é o foco, o stand final. Bom, quantas mudas eu devo começar para poder chegar nesse objetivo, tá certo? Acho que essa aqui é a pergunta. Então, a gente deve sair aí de 350, 400 plantas, talvez até 600 plantas, para não correr o risco, de chegar aí no momento do desbate e não garantir pelo menos as 250 plantas, de 200 a 250 plantas viáveis, tá certo? Então, essa tabela é uma tabela que deu um trabalho danado para poder pensar nela. Esses números aí são baseados em empresas e em produtores que têm praticado boas técnicas e boas práticas, tá certo? Então, vai variar por aí o stand inicial, tá certo? Lembrando que o objetivo é chegar no momento do desbaste e ter de 200 a 250 plantas com características e com a morfologia pronta para a serraria. Isso, perfeito. Aí, João, do desbaste, o que eu falei que achava importante a gente recomendar, porque eu estive visitando vários plantios recentemente e o desbaste, eu vou comentar algumas coisas e você fica à vontade para acrescentar, tá, João? Os desbastes, primeira coisa, eles têm que ser interpretados hoje como um manejo necessário e não como uma importante fonte de receita, né? Ninguém vai ficar rico com manejo, ponto. Manejo, como o João explicou, você planta mais mudas para chegar num stand final de, no máximo, 200, 250 mudas. Então, para isso, você precisa retirar as piores árvores. Quando a gente fala em retirar as piores árvores, nós já estamos falando que são as piores, né? Que são árvores tortas, que têm defeitos. Então, pensar em ficar rico com desbaste, isso tem que ser superado para que você possa passar para o segundo passo. Então, desbaste precisa ser feito, né? Importante lembrar também que a madeira jovem, ela não tem as mesmas qualidades da madeira final, né? Essa relação cerne-alburno, né? A gente quer uma madeira, o objetivo é ter uma madeira final, né? Uma madeira adulta, com qualidade de madeira adulta, madeira mais bonita, que tenha menos... A gente vê muito defeito hoje nos desbastes do mogno jovem, porque tem a coluna, né, a medula da árvore, eu vou até mostrar uma foto depois, que ela acaba sendo desproporcional, ela acaba sendo grande, né, quando você pensa numa madeira fina. E isso prejudica, né, na serraria a qualidade dessa madeira. E não deixar passar o momento do desbaste, essa falsa impressão de que a madeira está lá, está crescendo, você está ganhando volume, isso não é verdade. A partir do momento que as copas se encontram, ela começa a competir tanto por luz quanto por nutrientes. Então, a floresta tende a estagnar. E o período que você perde, você não recupera. Não quer dizer que você vai fazer o desbaste tardio e ela vai correr atrás do prejuízo. Não vai. Inclusive porque você já entortou muitas da sua madeira, né? Como ela tende a buscar a luz, eu vou mostrar uma foto, ela tende a entortar, essa árvore tende a entortar, o que prejudica a qualidade dessa madeira. Uma dúvida que surge, né, João? Isso aí, você que faz muito inventário, já fez diversos, a questão de como fazer o desbaste, né? Quanto mais tardio o desbaste, mais difícil você fazer o desbaste, definir se ele vai ser seletivo ou sistemático. Seletivo é você escolher as melhores árvores para ficar. E, às vezes, uma está do lado da outra. E o sistemático pula uma, tira uma, né? Mantém uma, tira uma, mantém uma, tira uma, que muitas vezes não dá para fazer. Então, e quanto mais tardio esse desbaste, mais difícil essa seleção, né? E quando você vai desbastar uma floresta velha, e eu vi isso acontecendo, na hora que uma árvore cai, ela sai machucando a outra que está em pé, que era uma árvore excelente, por exemplo, ele machuca ela inteira. E isso deveria ser tratado, porque é uma entrada de
de fungo que prejudica a madeira dessa árvore que ficou em pé que você queria preservar. Então, não é fácil fazer desbaste de árvore grande. Isso aqui é importante porque quando a gente visita as florestas e a gente vê, as pessoas têm pena de derrubar as árvores, né? Realmente dá dó mesmo, mas não, quando a gente pensa num plantio comercial que você quer as 200 a 250 mudas no final, se você não fizer o desbaste, passar da hora, você vai ter dó depois no final do seu bolso, né? No seu projeto não vai dar certo. Então, a gente já falou disso, né? Você tem que disponibilizar adubo, né? Nutrientes e iluminação para aquela floresta continuar o crescimento. Isso que eu já falei também, que o crescimento que perde não é recuperado. E qual que é a melhor ferramenta para monitorar isso, se sua floresta está crescendo, né? João pode falar muito bem disso aí, peço sua complementação, João, com relação aos inventários anuais, a necessidade de serem feitos. Luciano, eu vou te falar o seguinte, o desbaste, ele é um manejo florestal inerente da atividade. É importante ser feito e tem que ser feito. Para te falar a verdade, deve ser a principal ação que a pessoa tem para poder agregar valor na sua floresta. Então, começa por aí. O inventário florestal, ele é a principal ferramenta para te indicar o time, o momento de fazer. Não só também indicar o tempo, mas a porcentagem da supressão. Tá certo? Dito isso, eu tenho percebido, Luciano, 2 pontos. A pessoa que não faz inventário geralmente passa da hora de fazer o desbaste, então já compromete. Segundo ponto, havia uma expectativa de que pudesse viabilizar essa madeira de desbaste. E nisso o produtor também demorou a fazer o desbaste. Tá certo? Quando a gente imagina que lá na fase de planejamento eu já estabeleci o alvo, quantas aves eu quero ter para levar para a serraria, a gente começa a observar o projeto de uma forma diferente. Ou seja, fazer o inventário, se não for possível fazer anual, pelo menos a cada 2 anos, no momento que o inventário decidir indicar, é simplesmente você definir que as aves vão ficar até o final e tirar o restante. Tá certo? Isso é fundamental. O que eu tenho visto? Os inventários não estão sendo feitos regularmente, os produtores estão demorando a fazer o desbaste, que a gente entende como sendo o principal manejo da floresta, e aqueles que estão fazendo estão simplesmente tirando defeito. O que é tirar defeito? Você tem lá uma população de 400 plantas por hectare, e eu tenho 20% de planta com defeito. O que é defeito? Uma copa quebrada, uma planta torta, um ataque de cancro, um ataque de outra praga. Tá certo? Quando a pessoa tira só o defeito da floresta, o stand ainda fica alto. Tá certo? Vai ficar 300 plantas lá para trás. 300, 320. E a informação mais importante do desbaste é que o que faz a floresta continuar se desenvolvendo não é tirar uma planta ruim do lado de uma planta boa. É na hora que você diminui a competição entre as boas. Tá certo? Isso que é fundamental. Tá certo? Então, esse é o quadro geral hoje que eu vejo dos desbastes e pouquíssimas pessoas e pouquíssimos técnicos têm visto isso dessa forma. Isso me preocupa. Onde eu acho que esse é um dos pontos principais da apresentação de hoje. É chamar a atenção para inventários regulares, chamar a atenção para fazer os desbastes no momento correto, tá certo? Não se preocupar em faturar com esse desbaste, tá certo? E definir qual a quantidade de planta que você quer levar até o final, preservar essas plantas e seguir o projeto em frente. Sim, perfeito, João. É isso. Aqui, o João até já falou isso, que o objetivo final de 200, né, a gente chegaria até 250 mudas por hectare com 20 anos. E, na verdade, se a pessoa não tiver desejo de fazer desbaste, né, ela pode plantar menos mudas. Óbvio que ela vai ter que conviver com
com a perda natural ali da floresta, dessas árvores, né, João? Dessas árvores piores, né? Mas é também uma opção, né? Você não vai conseguir fazer essa seleção. E a gente não acredita muito nesses espaçamentos muito adensados, de mais de 1.000 mudas por hectare, porque o equilíbrio a gente acha que estaria numa quantidade menor, né? Mesmo eu vendendo muda, na verdade eu falo que eu não vendo muda, eu vendo árvore, eu vendo projeto, e eu acho que a gente tem que pensar com muito carinho nisso aí, qual que é esse ponto de equilíbrio, né? Mais de 1.000 mudas por hectare, você vai gerar uma quantidade enorme desse manejo do desbaste, que não tem muito valor comercial, né? Vão ser árvores muito finas, e por isso a gente não acredita nesse caminho. Aqui seriam algumas destinações dessas madeiras de desbaste que a gente tem visto em campo, né? Visto as pessoas hoje fazendo, né? A gente pensa, não, mas vai virar lenha, vai virar carvão, mas eu plantei uma floresta nova. Lembrando o conceito de desbaste que nós acabamos de falar, você consegue já ver esse quadro aqui com mais naturalidade. Se a gente começasse com ele, acho que todo mundo ia desligar a live, falando que nós tô louco, né? Esse pessoal tá louco, fazer carvão. E aí você tem os subprodutos. Por que existem os subprodutos? Porque, na verdade, quando você serra a madeira, você tem uma perda grande, né, da madeira na serraria. A madeira que entra a tora, na hora que você vai serrar aquela madeira, você perde muita casca, você perde as laterais. Então, quem já visitou uma serraria consegue entender do que entra, que, na verdade, sai praticamente a metade vira madeira serrada, do que entra, do que passa na prova de campo para ir para a serraria. Então, a gente tem vários subprodutos, isso aqui é o destino do desbaste, ok? Por que eu coloquei de cor diferente a serraria? Porque ela é uma minoria que vai para a serraria, no caso do desbaste, e hoje tem se definido essa questão de ter um DAP. Para quem não sabe o que é DAP, DAP é o diâmetro na altura do peito. Você, na frente da árvore em pé, você pega uma fita métrica, tira a circunferência ali, mede a circunferência da árvore na altura do seu peito, né? Essa aula de matemática, às vezes, a gente não lembra bem, mas é isso. A gente vai dividir esse valor que a gente achou do CAP, né? Que é a circunferência na altura do peito, pelo π, quem lembra da aula do π, que é o 3,14 e outros números, e aí você vai achar o diâmetro, que era como se você cortasse aquela árvore e medisse ela por cima. Então, esse diâmetro acima de 22, e na verdade não é a árvore inteira que vai para a serraria. Na hora que você derruba a árvore, você serra as toras daquela madeira que está deitada no chão, e só o que tem acima de 22 na ponta mais fina, porque a árvore ela não é um cilindro perfeito, ela tem a parte de baixo é mais grossa que a parte de cima, então só aquele pedaço, né, aquela tora que tem um diâmetro da ponta mais fina, maior do que 22 centímetros, é que vai para a serraria. O que não passa disso fica na floresta. Vai da floresta, ela vai para virar carvão, ela vai para outro destino, virar lenha, ela vai para outro destino. O que tem acima é o que vai para a serraria, que vai. E às vezes, numa árvore, você tem 4 toras e uma só vai para a serraria. Então, isso é importante as pessoas entenderem. Volume de inventário não pode ser convertido jamais em volume de madeira serrada. Jamais, jamais. Então, quando a gente vai entender isso aqui daqui a pouquinho, isso aqui, gente, é um caso real, uma floresta que a gente visitou, que a gente chega lá, está escrito dó na floresta, na árvore, né? Escrito aqui com um spray, dó, e na outra uma interrogação. Dá dó mesmo, dá dó de tirar as árvores, mas não tem jeito, olha a diferença da largura, né? Do diâmetro de uma árvore, uma do lado da outra aqui. Se você não tirar isso aqui, ela vai prejudicar de cá ou de cá. Elas estão competindo aqui por nutriente, e lá em cima as copas delas por luz. Aqui é um gabarito com os 22 centímetros, né? Dá para ver aqui. Então, está fora disso, está menor que isso, não vai para a serraria.
Hoje a gente não, pelo menos nas serrarias que eu visitei, o aproveitamento, né, das pessoas com quem eu conversei que já estão serrando, esse número tem sido um número de referência para ter um aproveitamento bom na serraria. E aqui é o que eu falei da medula, né? Então você vê a importância da medula numa madeira fina, o quanto ela aparece e ela prejudica a madeira fina. Vou passar mais rápido aqui. Isso aqui é um registro de um desbaste, que aqui foi um desbaste precoce, que essa pessoa, esse produtor, já fez, triturou a madeira com 2 anos e meio dentro da própria floresta para virar adubo. Nem esperou ela ficar adulta, tá? Já fez a seleção, fez uma seleção mais no sistemático, para poder triturar e virar uma adubação dessa floresta. Aqui, eu tinha um filme que demonstra muito melhor, a foto não está tão boa, mas aqui começa, você vê 2 árvores, uma do lado da outra, e a da esquerda começa a entortar, aqui em cima era uma árvore perfeita até aqui, e ela começa a entortar, as copas das árvores de mogno, elas não se entrelaçam, elas não se encontram, elas não se cruzam. Então, elas vão entortar, ou entorta as duas, ou entorta uma delas, elas vão procurar a luz delas e elas vão brigar lá em cima. E muitas vezes uma cresce e deixa a outra para trás. Aqui, na escolha do tipo de muda, a gente hoje tem 4 caias no Brasil, né? As mais importantes, as mais plantadas no Brasil hoje são a caia grandifoliola e a caia senegalense. A Antoteca nós temos poucas, e ela se confunde um pouco com a grandifoliola, então muitos produtores descobriram, né, depois que foi feita a reclassificação e que o professor Gael, que é a pessoa o maior entendedor de cais do mundo, esteve no Brasil a convite da associação, da BPMA, e ele reclassificou, né, o que antigamente, hoje a gente chama de grandifoliola, era o que a gente conhecia como ivorenses, né, tinha uma classificação errada das primeiras árvores que vieram para o Brasil, então hoje a gente sabe que ela chama grandifoliola, e a ivorensis tem poucas também no Brasil, e ela é muito sensível, eu até a gente tentou fazer ela lá no viveiro, ela é muito sensível, ela na África ela é de origem litorânea, então ela requer muita água, muito trato, até na muda ela é diferente. A Antoteca acho que tem muita misturada aí com grandifoliola, elas são muito parecidas, a gente tem feito alguns testes com a Antoteca, a gente vai plantar algumas também agora no plantio novo que a gente está fazendo lá na fazenda. E aqui o tipo de muda. Hoje a gente trabalha lá no viveiro com 2 tipos de muda, que é a seminal, como o próprio nome diz, é feita por semente, e a distaquia, que é a técnica de clonagem. Clonagem é um termo técnico para a reprodução assexuada do indivíduo, que você reproduz daquela matriz, você tira uma parte dela e reproduz ela de forma idêntica, né? Então, assim, hoje a gente ainda não tem clone registrado no Brasil, que seria um cachorro com pedigree, né? Mas a técnica de clonagem é uma técnica de reprodução assexuada. Então, nós fizemos uma seleção das nossas matrizes por árvores que a gente escolheu, fizemos essa seleção com muito custo, muito tempo, escolhendo, mesmo dentro das sementes, as melhores mudas, e hoje a gente tem um resultado que a gente tem acompanhado os inventários da Atlântica, né, das fazendas, na verdade, do Ricardo Tavares, que ele abre para a gente, e lá eles têm 2 plantios que foram feitos com mudas seminais e clonais na mesma data. E na Atlântica tem um plantio que o último inventário foi com 9,7 anos, e o volume era 17% superior nas mudas feitas por estaquia. E na Canastra era um plantio mais jovem, com 2 anos e meio, e que o DAP, né, que era o diâmetro na altura do peito dessas árvores novas, estavam 22,6% superiores e a altura 17,1% superior. Então, isso nos dá uma informação importante, que as mudas feitas por estaquia, elas têm uma questão que elas são um pouco mais sensíveis à falta de água, mas, em compensação, ela tem esse ganho maior de volume, de produtividade, que, né, é um caminho que a gente acredita muito, né, nessa produção melhor das mudas feitas por estaquia. E ela tem 2 justificativas, que a gente já fez um teste de volumetria de raiz, e ela tem mais raiz do que a muda feita pela semente, e isso justifica maior absorção, né, de água, nutrientes,
e outra que ela tem a idade genética da mãe, né, da matriz de onde foi retirado o material para reprodução. E algumas pessoas questionam, né, a questão de não ter a raiz pivotante, né? Raiz pivotante é aquela que da semente, aquela primeira raiz que nasce, que é a raiz que é a de fixação. Na estaquia não tem, mas em compensação eu vou passar a palavra para o João, porque eu adoro uma explicação que ele dá sobre isso, né, João? Como que é a raiz da muda de estaquia. Eu vou pedir a contribuição do João para falar sobre isso. Ô, Luciano, o que a gente tem percebido é o seguinte: apesar da muda feita por estaquia, que a gente chama de clone, não ter a pivotante, ela escolhe algumas raízes e ela faz um formato igual um formato de cadeira, e ela faz uma sustentação de 3 a 4 pernas, tá certo? Isso dá sustentação para a árvore. Pra você ter ideia, ela tem planta clonada com 26 metros de altura e não tivemos problema de tombamento, tá certo? E outro ponto também, Luciano, que eu acho que ajuda nesse arranque do clone e também nesse volume maior é o seguinte: nas terras de cerrado, a fertilidade ela se concentra ali nos primeiros 30, estourando 40 centímetros de solo. A partir daí, a gente tem muito alumínio e uma dificuldade de correção. Então, se eu tenho mais raiz, claro, é importante as raízes de sustentação, e ela tem. Mas se você tem mais raiz também, que a gente chama de raiz tabular, raiz um pouco mais aérea, você aproveita mais a fertilidade do solo. Tá certo? Eu tenho observado isso. Sim. Tá todo mundo vendo? Ah, agora voltou. Achei que mudou a forma de apresentação. Aqui o João já falou, né, a questão do manejo de máquinas, implementos, o combate constante aí a pragas, doenças e mato durante, né, a vida da floresta. Não basta plantar e virar as costas e achar que a floresta dá conta, né? E as novas adubações, a gente recomenda, quando for fazer os inventários, fazer uma análise de solo também. E muitas vezes uma análise foliar, se você perceber alguma deficiência. João, também peço uma contribuição aí, João, nessa parte, você é fera nessa parte. Se quiser complementar mais alguma coisa nessa questão do manejo nos períodos posteriores. Luciana, o plantio de milho africano, ele toma tempo, ele requer muito cuidado ali nos 2, 3 primeiros anos. Tudo ocorrendo dentro de uma normalidade, o manejo se torna muito pontual, sabe? Realmente adubações pontuais corretivas, tá certo? Monitorar pragas e doenças que não são muitas, basicamente é formiga, é um gafanhoto, é um lagarto, uma lagarta, alguma coisa do tipo, tá certo? E uma coisa o ponto de manejo que é fundamental é manter a floresta sempre limpa, de mato. O mogno africano, ele é muito sensível e ele sente muita competição de gramínea. Então, se você está plantando floresta onde era pasto, nesses primeiros anos você tem que jogar duro, tá certo? Entrar com herbicida, entrar com capina, entrar com roçada, até a floresta formar o dorso. Nesse momento, daí para frente, como se diz, é 80% do trabalho, né? A partir daí é aguardar o momento do desbaste, e o manejo também ele diminui bem a parte de nutrição, porque a floresta começa a ciclar muito bem. Você vai começar a perceber que a demanda hídrica também diminui sensivelmente, porque as plantas já vão estar bem enraizadas. O seu solo vai estar bem coberto também de folha. Então é bem tranquilo, tá certo?